Atenção, senhores dirigentes, coordenadores, secretários da Escola Bíblica Dominical. Comunicamos que as lições bíblicas para o próximo trimestre já estão disponíveis na biblioteca, no Templo Central. Pegar as mesmas no horário comercial. Atenciosamente, Nilda Lima, Superintendente-Geral da EBD. Atenção, senhores dirigentes, coordenadores, secretários da Escola Bíblica Dominical. Comunicamos que as lições bíblicas para o próximo trimestre já estão disponíveis na biblioteca, no Templo Central. Pegar as mesmas no horário comercial. Atenciosamente, Nilda Lima, Superintendente-Geral da EBD. Logo a matrícula de seu filho e de sua filha. Vem conhecer a Escola Assembleiana e garanta o futuro do seu filho. Escola Assembleiana, uma escola que ensina com qualidade e transfere valores e princípios para a vida. Contatos 99 98484 5029 e 99 981 17 7306. Crescei na graça e no conhecimento. Ouça a partir de agora o programa Escola Bíblica no seu rádio. Uma produção EBD e Imprensa Gospel. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Olá você, muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, meu querido irmão, muito bom dia, minha querida irmã. Estamos entrando lá nesta manhã de terça-feira com mais uma edição do nosso programa EBD no rádio, tá certo? Te convidamos para ficar conosco até as 8h30 da matina. Estaremos aqui apresentando o conteúdo da lição bíblica. E hoje o nosso programa especialmente recebe aqui no nosso estúdio o nosso querido pastor Ariston Cruz, ele que é pastor da área 16, tá certo? E ele é o nosso convidado para estarmos aqui, da área 15. Ele é o nosso convidado para estarmos aqui hoje conversando um pouco sobre a nossa lição bíblica do próximo domingo. Queremos nessa oportunidade estar lendo o texto áureo da nossa lição, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: portanto, a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Louvado seja Deus. O texto áureo diz: o cultivo da convicção cristã é imprecioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. E com essa leitura bíblica nesta manhã, declaro aberto sobre a graça de Deus e a permissão de Deus, mais uma edição do seu programa Saudosa Lembrança. E eu quero só nessa oportunidade te informar aqui o nosso conteúdo da lição do nosso pré-adolescente, que também nesse trimestre está estudando a lição de número 11 com o tema Recebendo o Batismo no Espírito Santo. É esse o nosso tema da nossa lição de pré-adolescente, que já estamos caminhando para a lição de número 11, que tem como tema Batismo no Espírito Santo e o Testemunho da Igreja, tá certo? E a nossa leitura bíblica em classe está em João 16, 13 ao 15, Romanos 8, 25. E o objetivo dessa lição é compreender que o cristão autêntico tem o caráter de Cristo, desejar ser testemunho de Jesus e entender que amar e querer o bem do outro é um mandamento. Portanto, a lição de pré-adolescente, tá bom? Na nossa lição de adolescente, nesse trimestre, está estudando grandes cartas para nós, portanto, as epístolas e as cartas paulinas. Também já estamos chegando na lição de número 11, portanto, 2 lições para concluirmos o trimestre, tá certo? Ainda há tempo para você ir a uma EBD e ser ricamente abençoado com estes conteúdos, tá bom? E a lição de número 11 da classe de adolescente tem o tema Vamos conhecer a terceira carta de João, tá certo? Está baseada em 3 João, capítulo 1, verso 8. E o objetivo dessa lição é mostrar uma visão panorâmica da terceira carta de João, bem como refletir sobre os exemplos de Caio, Diótrefes, é nome complicado, e Demétrios, tá certo? E incentivar os adolescentes a serem imitadores do bem, tá bom? E eu vou trazer a primeira música aqui dentro do nosso programa, nesta manhã de terça-feira, um oferecimento especial para todos os meus irmãos da área 5, Getsemane, Coab, Efatá, Siló, Efatá, Santa Marina,
Aifatá, Coab 3, Siloé, Santa Marina, tá certo? Os coordenadores Leandro, Áurea, Cíntia e Rosana, tá bom? Essa música especial agora é para todos os meus irmãos da área 5. Muito bem, cantou aqui dentro do nosso programa nesta manhã de terça-feira, Nani Azevedo, um adorador por excelência. Oh, que bela canção, né? Que nós, eu, você, possamos ser realmente este verdadeiro adorador por excelência, tá bom? Queridos irmãos, esse é o nosso programa EBD no Rádio, que todas as terça-feira vai ao ar para te lembrar que existe uma escola bíblica dominical perto de você, esperando por você, não somente você, mas esperando toda a sua família, tá bom? E hoje, terça-feira, nós teremos aqui no nosso convidado especial, nosso querido amigo, o pastor Eriston Cruz, tá? Que vai estar aqui conversando conosco sobre a nossa lição de adulto, por isso que hoje nós teremos apenas 2 músicas, meu amigo Léo, dentro do nosso programa. Daremos tempo para a gente fazer aqui um bate-bola, uma conversa rápida, né? Uma conversa sobre a nossa revista do próximo domingo. Portanto, você que está nos acompanhando pelo rádio, chame aí seu papai, sua mamãe, tá certo? Venha para o pé do rádio, ligue o aplicativo no celular e nos acompanhe a partir de agora, porque até as 8h30 da matina estaremos aqui levando música evangélica ao teu coração e também a palavra de Deus. Meus irmãos, na nossa EBD, ela não tem só a classe de adulto, não, ela tem outras classes que também são importantes, tanto quanto a classe de adulto, tá? E está nas minhas mãos agora aqui a lição, você que está nos acompanhando no nosso canal e também no nosso Facebook, a classe de juvenis, que é uma classe que vai dos 15 aos 17 anos, que nesse trimestre, meu amigo Leonardo, está estudando os fundamentos, conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. Estamos chegando já à lição de número 11, portanto, já estamos finalizando esse terceiro trimestre e já vamos começar em outubro o 4º trimestre. Que coisa, né? O tempo passa rápido, voando, meu irmão. Por isso que a Bíblia manda remir o tempo. A Bíblia, é a palavra de Deus. E a lição de número 11 vai estar estudando o tema Diga Não, tá certo? Esse é o tema da lição dos nossos juvenis, tá certo? E o objetivo dessa lição, querido irmão, é conhecer os detalhes da segunda carta de João, conhecer, tá certo? Principalmente os seus temas mais importantes, os temas mais dominantes dessa carta. E o segundo objetivo é aprender que ser firme é também dizer não ante dos insultos e da invertida do mal, tá certo? E manter o foco na vida espiritual para que não possamos perder o prêmio da celestial soberana vocação, tá bom? Então esse é o tema da classe dos nossos juvenis. E já aqui na classe dos nossos jovens, que é essa bela lição, mostro aqui para você, tá certo? Essa lição maravilhosa, nossos jovens, que é do 18 aos 24 anos, tá estudando Sejam Firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais, tá? E a lição de número 11 também, já estamos chegando ao final, tá certo, dessa aula. E Leonardo, se prepara aí a vinheta das lições, bota aí já na agulha, avisar que as lições bíblicas já chegaram para o 4º trimestre, já estão disponíveis, tá certo? E a lição de número 11, Sejam Firmes, é o tema da lição. E o objetivo desta aula é mostrar quais eram as lembranças de Paulo dos momentos que passou com seu filho na fé Timóteo, explicar o ato de que Paulo exortou a Timóteo para que despertasse o dom, tá certo? E saber que não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, tá bom? E o texto de referência para esta lição é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Portanto, essas são as 4 lições que eu estou mostrando para você, as 4 salas da nossa escola bíblica dominical. Vou tocar mais uma música aqui dentro do nosso programa, e essa música especialmente agora é um oferecimento especial para todos os meus irmãos da área, foi a área 5, portanto agora todos os meus irmãos da área 6, nesta manhã, que estão nos acompanhando, são meus irmãos ali na congregação Monte Muriá, portanto, Jussaral, Daiane, coordenadora, Josina, secretária, e o dirigente é o meu irmão Edson Salles, tá certo? Diácono Edson Salles, tá? Beth Shalom Adonai, na Vila da Paz, dirigente lá, meu irmão Franklin Coutrin,
E eu dirigi a coordenadora lá, irmão José Souza, tá certo? E a coordenadora lá, irmã Cleidiane, me parece, esse nome, tá certo? A nossa secretária, Monte da Transfiguração, bairro da Esperança. O dirigente lá, o meu irmão Felipe, a coordenadora, irmã Sueli, e o secretário, irmão Vicente, tá bom? Aí tem o Lírio do Vale, Ricardo, um abraço. E Rio da Vida, meu irmão Raimundo. Portanto, esta é a área 6, tá certo? Essa música o Leonardo vai tocar agora para todos os coordenadores e dirigentes da área 6. Comentário da lição. Escola da Vida Cristã, formando cidadãos para o céu. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa EBD no rádio. E aqui ao meu lado já está o meu querido pastor Eriston, tá certo? Eriston Cruz, nosso amigo, nosso irmão, que nessa oportunidade vai estar conosco falando sobre a nossa lição bíblica do próximo domingo. Pastor Eriston, nesse momento, os microfones do nosso estúdio abrem-se para suas considerações, fique à vontade, tá certo? É um prazer, uma alegria recebê-lo aqui dentro do nosso programa EBD no rádio. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria poder estar aqui cooperando no trabalho, no reino do Senhor. Estou feliz aqui estar ao lado do meu amigo, irmão Ibamar, e que todos sejam abençoados nesta manhã com a palavra de Deus, né? Tem coisa melhor do que ouvir a palavra de Deus e guardar no coração. Então nós louvamos a Deus por este momento especial que Deus nos proporciona de estarmos aqui para glorificar o santo nome de Jesus. Pastor Eriston, antes de nós entrar na lição, eu queria fazer umas perguntas aqui de cunho pessoal, né? Você lembra aquele ano que chegou na Trizera, que nós nos conhecemos? Sua família veio lá procedente de Carapé do Meio, né? Carapé do Meio, chegou na Trizera, você ainda pré-adolescente praticamente, ou adolescente, e lá pra cá a gente nos conhece. E aí eu lhe pergunto, como você chegou aqui em Bacabal, como você deu a sua chamada para o ministério, tá certo? A sua vocação missionária? Meus irmãos, a gente chegou aqui em Bacabal em 2005, nós somos procedentes ali de Vitória do Mearim, município São Vicente, e a gente estudou ali em Carapé do Meio, mas bem muito próximo ali do São Vicente. Então a gente veio para Bacabal em 2005, e a congregação que nós estávamos congregando era a congregação ali da Trizera, Nova Canaã. E ali a gente esteve aprendendo justamente com o irmão Ibamar, que é o meu professor da escola dominical. Quanta honra, pastor. Então, a gente está louvando a Deus pela vida dele, a gente tem muito aprendido ali. Quando a gente chegou, era o Melquias, que era o dirigente da congregação. E isso nos ajudou muito, porque quando eu cheguei não conhecia ninguém, novo convertido. E ali eu perguntei até pro Melquias, eu queria arrumar um serviço aqui para trabalhar, para ir Bacabal. E ele disse, tu pode vir trabalhar aqui na igreja, isso aqui é o dízimo. Então, a gente começou a se envolver na obra do Senhor e passamos a amar a obra do Senhor, porque isso a gente começou a ouvir a palavra de Deus e ver que o quanto importante é trabalhar para o Senhor, né? E isso a gente, ouvindo a palavra de Deus, e a gente sentiu a chamada de dar continuidade àquilo que Jesus fez com muito amor, à busca dos perdidos. E por isso nós estamos ainda trabalhando para que todos conheçam o Evangelho, venham a crer no Evangelho e ser salvo pelo Evangelho, assim como fomos alcançados também. Isso deve arder no coração de cada um de nós, esse amor pelas almas, né? Pela qual Jesus morreu por elas, e devemos nos esforçar para fazer o reino de Deus conhecido na terra. Muito bem. Aí é nesse momento da sua chamada, né? Você foi nesse momento do aprendizado, que descobriu, que Deus falou no seu coração. Mas conte para nós, pastor Hélio, em rápidas palavras, a sua experiência do campo missionário. Porque eu me lembro que você foi, primeiramente, chamado para trabalhar em Barreirinha, né? No campo de Barreirinha ali, você passou uma boa experiência lá, trabalhando como missionário. Depois primeiramente você foi chamado para a Prainha, né? Seu primeiro campo missionário, né? Daí foi a Prainha como dirigente, não é isso? Porque a Prainha é um campo missionário. Né? E aí depois de lá você foi destinado ao campo propriamente dito para trabalhar em Barreirinha, não é isso? Nos conte aqui em poucas palavras ao nosso ouvinte que está nos acompanhando nesse momento, qual a sua experiência, o que marcou a sua vida ali naquele campo missionário. Depois você também pode falar um pouco ali do outro campo missionário, você está trabalhando, que é ali a área 15, não é isso? Que é o povoado Mata Fome e suas adjacentes. Queridos irmãos, em relação à minha chamada missionária,
E eu nunca consegui ver, né? As pessoas dizem, não, rapaz, tu tem chamada, até inclusive minha mãe, profecias. Eu tinha uma grande dificuldade, por exemplo, de sair da minha cidade de Natal, da onde eu moro, para ir para outros povoados para evangelizar. Então, muito apegado à família, e a gente teve aquela luta interna, né? E até quando Deus falou comigo, né, profundamente em relação a profecias, e a gente passou a ter aquele amor profundo pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus, sem haver, mas amando. Então a gente foi ao campo de Barreirinhas anunciar o Evangelho. Então nós fomos empossados ali, num povoado chamado Final da Pedra, a qual nós trabalhamos ali. E quando eu cheguei ali, passei a amar as pessoas e a fazer parte da minha família. Então nós conseguimos ali ganhar pessoas para Cristo Jesus. Eu fui até empossado, inclusive na minha posse não tinha nenhum crente lá, foi na casa do Adventista. E quando ele soube que a irmã tinha feito uma posse de um missionário lá, ele disse, olha, tu não recebe esse missionário aí porque ele é um falso profeta, é aquele que divulga em verdade. E ele começou a espalhar mal fama acerca da minha pessoa. Mas, irmãos, uma das coisas que nos marcou é que quando nós pregamos a verdade, a gente consegue combater toda a mentira, né? A verdade é que liberta. Inclusive, essa irmã, ela começou até a me fazer algumas perguntas, né? Porque eu não guardava o sábado, e comecei a pregar o evangelho para ela, que é o poder de Deus que liberta, né? Que salva. Inclusive, o filho dela, o Jonanes, quando eu via a gente pregar, disse, mamãe, ele não é da igreja verdadeira, mas ele prega muito bem. E, meus irmãos, uma certa vez, eu conversando com ela acerca do sábado, né? E ela disse, por que tu não guarda o sábado e tal? Fui explicar para ela. E ela disse, porque vocês guardam domingo, que é o selo da besta. E eu fui explicar para ela, minha irmã, foi o dia que Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana. Como é que poderia ser um dia de Satanás, um dia do inimigo? E quando a gente estava ministrando, o Espírito Santo começou a trabalhar na sua mente, no seu coração, ao ponto de ela chorar e se arrepender daquelas palavras, atribuir o dia da ressurreição ao inimigo, né? E ali ela aceitou Jesus e passou a congregar conosco. E quando a gente saiu ali de Barreira, naquele povoado que não tinha nenhum crente, nós deixamos umas 12 pessoas já servindo a Deus e louvando ao Senhor. Nós temos 1 ano e 9 meses naquele povoado, mas trabalhando também em outros povoados também, não só no Final da Pedra, mas no Lantejo, e vários outros povoados, em 5 povoados também, que não tinha crente, e pela graça de Deus, Deus ali fez milagres e maravilhas. E o maior milagre é o milagre da salvação, né? Com certeza, pastor Eriston. Pastor, e agora, como está a situação ali do campo da área 15, não é isso? Área 15 ali. Como está ali aquele campo ali? Aquele área, o Mata Fome até, você já ouviu falar, né? Que tinha uma profecia de maldição sobre aquele povoado, né? Você já ouviu falar? E José Oliveira conta sempre essa história, que ele evangelizando mais o Gilmar Santo, e ele profetizou ali uma palavra de maldição, disse que ali não ia prosperar, não ia crescer e tal, de forma que ali é um campo, uma área bem ao longo, bem evangelizada e bem dificultosa, mas a gente vê notícias alvissareiras, notícias boas de lá, não é? A prosperidade lá chegou, tem muita conversão. Conta-nos para nós como é que está a situação do campo ali, naquela região do Mata Fome. Meus queridos irmãos, o trabalho bem difícil realmente, e quando a gente chegou ali, acho que eram umas 4 pessoas, e assim, auxiliar, mas a gente começou a trabalhar e Deus começou a libertar e salvar, né? Inclusive, nós temos 2 auxiliares que já nos auxiliam o trabalho, tem um que deve ter 1 ano e alguns meses, que é o irmão Francisco, e o Loan, que nos auxilia, e o trabalho tem prosperado. A gente tem um local já de crianças, de senhoras e de jovens que antes nós não tínhamos. Então Deus tem manifestado a sua graça e tem operado milagres e maravilhas, né? E a gente está continuando, dando continuidade ao trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus tem sido misericordioso para conosco e estamos ali cooperando e contribuindo no reino de Deus. Muito bem, além lá hoje tem construída, tem quantas congregações na sua área lá, na sua área missionária? Tem apenas 3 congregações, entendeu? Tem uma congregação que é o Mata Fome, que é chamada Congregação Pão da Vida, e tem a Gileade, uma nova congregação, fica ali atrás do aeroporto, que é o Lantejo, a congregação Gileade, e tem a congregação que fica ali no Bambu, que é a congregação Galileia.
Apenas 13 congregações. A Galileia, só me lembro quando esse nome Galileia, sabe, né? Do Alexandre Pesado, né? Trabalhando no bambu muito tempo, né? No bambu, ali, o irmão Alexandre lá do dela. Muito bem, você viu o relato do nosso querido pastor Eris, contando a sua experiência no campo missionário, tá certo? Missão, que é a chamada de todo cristão, tá certo? E que pulsa, é para pulsar pelo menos em cada coração de cada crente salvo que deseja ver a prosperidade do reino de Deus. Mas, irmão, eu não tenho um chamado específico, mas você tem a chamada para fazer a obra. Você está dentro da grande comissão, tá certo? Para você estar no campo missionário, não é necessariamente ter aquela chamada específica, a sua casa, a sua região, a sua vizinhança, e é um campo missionário, sem sombra de dúvida, que carece e precisa que você leve a palavra a essas pessoas sedentas. Muito bem, pastor Eris, nós estamos trabalhando na nossa escola dominical, essa lição que está já findando, tá certo? Que tem como tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Na sua visão, irmão pastor Eriston, qual foi a importância desse conteúdo para esse trimestre que já está findando, tá certo? Como você, com certeza, além de ser um pastor dedicado à palavra, é também um exímio professor da escola dominical. Na sua visão, como se deu a importância desse conteúdo para a vida dos cristãos? A gente percebe que essa lição, ela vem nos blindando, né? Até para que nós possamos refutar aquilo que é antibíblico. Conheceremos a verdade com certeza vai proporcionar libertação. Então, os crentes foram nutridos, né, com a verdadeira palavra de Deus. Nós sabemos que existe muita inversão de valores, e essa lição, ela vem nos incentivar a cultivar, né, a nossa fé, a crescer no conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, a lição, ela vem nos blindando contra toda a astúcia do inimigo, porque o diabo está ao nosso redor tentando nos estragar. E quando nós conhecemos os seus armas, conhecemos os seus ataques, fica muito fácil de nós nos blindar de todo mal e pegar as armas espirituais para que possamos ser vitoriosos nessa luta espiritual que cada crente está inserido. Muito bem, pastor Eriston, a lição especificamente do próximo domingo, a lição de número 11, que vai trabalhar o tema, deixa eu ver aqui, vamos lá, cultivando a convicção cristã, tá certo? Esse é o tema da lição do próximo domingo. Baseado nesse tema, pastor Eriston, você vê hoje a cristandade, você acha que essa convicção cristã, ela está superficial ou ela precisa ser aprofundada, dado que nós temos um número de vários irmãos que, ao ingressarem às faculdades, às universidades, chegando lá, muitas vezes, alguns deles tombam por não ter essa convicção da sua cristandade, da sua fé. Inclusive, há um movimento religioso chamado TJs, que eles desestimulam os seus jovens a ingressarem na faculdade, justamente por esse medo, por essa falta dessa convicção cristã. E o tema da sua lição é cultivando a convicção. Como você vê os cristãos nos dias atuais, contemporâneos, eles estão com essa convicção firme ou não? Dado a esse dado que eu já trouxe, de que muitos jovens, quando vão para a faculdade, eles lá se desviam por ventos de doutrinas. Nós percebemos que há uma grande necessidade de cultivar essa convicção cristã. No meio da cristandade, claro que existem alguns que são negligentes, que relaxam na fé, não oram, não leem a Bíblia, não buscam a presença de Deus. Isso vai enfraquecer espiritualmente. Até uma planta, para ela dar fruto no tempo certo, ela precisa ser regada, ela precisa ser nutrida, ela precisa de cuidar. Da vida cristã, da mesma forma. Nós precisamos estar bem alimentado, fortalecido pela palavra de Deus. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós daremos um bom testemunho de Cristo Jesus, se nós estivermos cultivando a nossa fé. Porque temos pessoas que abandonam a oração, a leitura da palavra de Deus, o jejum. Então, tudo isso vai enfraquecendo a fé cristã. Mas se o crente que se alimenta da palavra de Deus, na universidade, ele vai ganhar vidas para Jesus. Não vai perder a sua salvação, mas vai levar muitas pessoas para Jesus Cristo, porque ele conhece o Evangelho, que é o poder de Deus. Então, quando nós cultivamos a nossa fé cristã em Cristo Jesus, nós iremos tirar as pessoas que estão em trevas, né? Nós iremos arrebatar as pessoas que estão em chamas. Nós iremos salvar pessoas que estão destinadas à morte, desde que o Evangelho esteja implantado no nosso coração. Porque a Bíblia diz
claramente, quando Paulo foi dizer, Paulo foi falar a Timóteo, diz, tu sabe as sagradas escrituras que te faz sábio para a salvação. Então, as escrituras nos faz sábio em todos os aspectos da nossa vida, social, na faculdade, nós iremos sobressair, entrar crente e sair crente, porque se nós cultivarmos a nossa fé, cultivar a nossa comunhão com Deus, está cada dia mais alicerçada na palavra de Deus, com certeza nós seremos triunfantes nesta batalha. Pastor Edson, você me disse aí uma palavrinha mágica, que eu até disse aqui algumas vezes no programa, e eu quero ouvir a sua visão. Hoje, nossos cristãos, nós temos a prática de fazer jejum. Mas eu vejo essa prática no meio de nós cristãos, no meio de nós, os cristãos, não com foco bíblico. Porque hoje a pessoa faz jejum para quê? Eu vou fazer jejum porque eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego para mim. Eu vou fazer o jejum porque eu quero que o Senhor me dê uma bênção específica, digamos assim. E aí você elencou em uma palavrinha-chave, que é o jejum. Qual é realmente a finalidade, biblicamente, e o propósito do jejum? É nos consagrar a Deus, né? Para que sejamos um instrumento de Deus na terra. Buscar os seus dons, para nós nos consagrar, para que Deus venha nos usar com mais intensidade. Porque nós sabemos que o cristão, ele tem que estar com a sua mente nos céus, buscar as coisas dos céus. E às vezes, nós estamos só com a visão para baixo, como um côvado, como um urubu, só olhando para baixo, juntando tesouro aqui, em vez de estar juntando tesouro no céu. Então, o jejum é uma forma de nos aquebrantar, de nos consagrar para que Deus venha nos usar poderosamente, com seus dons espirituais. Mas muitos estão só procurando a sua própria glória, não a glória de Deus. Então, eu vejo o jejum é uma forma de nós estarmos ser mais eficaz no trabalho de Deus e estar buscando a glória de Deus. Então, nós podemos afirmar categoricamente que o jejum nos ajuda a cultivar a nossa fé cristã, né? A nossa convicção cristã, uma vez que ele nos esvazia de nós mesmos e nos preenche mais de Deus, né, pastor? Não é isso? Perfeitamente. Então, nós precisamos justamente a cada dia, a cada momento, nos quebrantar o Senhor, porque o jejum ele fala de quebrantamento, de nós esvaziar do nosso eu e buscar aquilo que é essencial, que é a presença de Deus. Estou vivendo uma época que as pessoas estão precisando muito da presença de Deus, porque quando nós temos a presença de Deus, nós vencemos qualquer barreira, qualquer dificuldade, e às vezes nós estamos buscando mais aquilo que não tem tanta importância, e o essencial está ficando para trás. Então, quem tem Jesus, ele tem tudo, ele é um vencedor, e precisamos, cada dia, focar os princípios, os valores bíblicos, que às vezes são deixados de lado, em segundo plano. Mas quem busca o primeiro reino de Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Muito bem, você que está nos acompanhando pela 87,9, tá certo, e pelo aplicativo, não está vendo a imagem, mas hoje no estúdio aqui tem dois morenos bonitos, né? Né, Léo? Confirma aí, rapaz, tem dois morenos bonitos, o irmão Ribamar e o nosso querido pastor Eriston, que está aqui ao vivo no nosso estúdio, tá certo. Pastor Eriston, já falamos um pouco sobre a importante da lição, e aí eu quero ver com você aqui, vamos usar uma para nossos ouvintes, para ajudar a revisar o conteúdo do próximo domingo, de acordo com a lição, pastor, em que nós somos exortados, né? Porque essa lição ela traz uma convicção, ela traz uma exortação para nós, a questão dessa ausência, dessa convicção espiritual na vida dos cristãos hoje em dia. Então, de acordo com a lição, em que somos exortados. Nós percebemos que nós somos exortados a manter a fidelidade na pregação. Esse é o primeiro ponto, porque muitas pessoas eles estão pregando o evangelho que não tem fidelidade segundo a Sagrada Escritura. Segundo, nós devemos repudiar os falsificadores da palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que falsificam, que alteram, que diminuem a palavra do Senhor ao seu bel prazer e propagar o Evangelho de Cristo com sinceridade. Então, isso é algo que nós precisamos cultivar cada dia, né? E a ausência de cultivar a fé cristã é que leva esses fracassos espirituais. Então, nós podemos, com base nessa exortação que são nossa lição, então podemos dizer que esse falso evangelho que está aí no mercado hoje, de uma certa forma, ele contribui para essa não convicção dos cristãos, né? Perfeitamente, porque o evangelho falso, ele gera cristãos falsos. E o evangelho verdadeiro, ele gera
cristão verdadeiro. Então, o evangelho verdadeiro é que salva, que liberta. O evangelho falso, ele condena, ele leva as pessoas a distanciar mais de Cristo. Então, existe esse evangelho de facilidade, que não é o evangelho de Cristo Jesus, que prega outro evangelho, né? Esse é anátema, esse gera maldição e perdição para as pessoas. Por isso, precisamos manter-se fiel na ministração da palavra, sem querer agradar os ouvintes, mas agradar a Deus em primeiro lugar, e saber que é o Espírito Santo que transforma e que liberta com o verdadeiro evangelho. Muito bem, porque, pastor Ariston, a gente olha a situação vou usar uma expressão que por minha conta, do mercado gospel que está aí hoje, e a gente pensa que essa dificuldade de falso evangelho só é de agora. Mas lendo a Bíblia, a gente vai descobrir que Paulo lá atrás já vem combatendo tudo essas coisas. Fala um pouquinho sobre esse combate a essas falsas doutrinas, a esse evangelho mercadológico, que está hoje no mercado. Você disse uma coisa interessante, que até muitos nós, os líderes, nós mesmos, os dirigentes, estamos na frente, somos tendenciados a promover um culto ao gosto do povo, né? Eu sempre digo no meu trabalho, como dirigente, eu digo, olha, chegou um João Batista aqui. Chegou um João Batista aqui. Então eu não vou fazer cultos aqui para agradar o seu ego e a sua emoção. Eu vou pregar a palavra. Então não se zangue, não se ofenda, porque é a palavra que tem que ser pregada. É claro que a gente tem que pregar a palavra, não produzir ofensa, como muitas vezes produzem ofensa e não pregam a palavra. Na verdade, olha, o evangelho ele tem que ser cristocêntrico, Cristo no centro. E a gente tem observado que às vezes as pessoas pega o homem no centro, o homocêntrico, né? E isso tem causado um esfriamento em meio aos cristãos, porque, de fato, é Cristo que transforma, é Cristo que regenera. Então, quando Filipe foi pregar, ele anunciou a Cristo Jesus. E naquela cidade houve alegria, as pessoas que estavam endemoniadas, elas foram libertas. Então, nós temos que olhar por esse aspecto, que é o verdadeiro evangelho que faz a transformação aonde o homem jamais pode alcançar. E muitas vezes as pessoas, por não conhecer o verdadeiro evangelho, ele opta pelo evangelho humano, pelo evangelho que não tem poder e nem autoridade. Então, nós devemos se manter firme e convictos que as pessoas precisam, na igreja, do verdadeiro evangelho sem mistura. O evangelho de transformação. Muito bem, você que está nos acompanhando pelo rádio, acesse por acaso, nós ultrapassamos o horário aí na 87,9, não se preocupe, ficaremos aqui um pouquinho mais no nosso aplicativo, tá bom? Que a conversa que está gostosa, o bate-papo com o nosso amado e querido pastor Ariston, pastor da área, eu queria botar na área 16, mas era 15. Área 15. Área 15, área 16, é o pastor Osiel Gomes. Pastor Ariston, ainda na nossa lição, falando um pouco sobre aqui a nossa revisão do conteúdo do próximo domingo, qual é o dever, como envolve o dever cristão, o que engloba o nosso dever como cristão? O dever cristão, ele engloba a moralidade e o social. Nós temos vários deveres para com a igreja, para com a sociedade, e viver um cristianismo verdadeiro, né? Ser de caráter ilibado, viver de forma que glorifica a Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? De sempre ser o sal da terra e a luz deste mundo, porque as pessoas estão olhando para nós. Então, nós temos deveres para com as pessoas que estão no mundo. E quando elas veem Cristo em nós, elas são atraídas para servir a Deus de todo o coração e de todo o seu entendimento. Muito bem, e isso, né, pastor, também nós podemos dizer, se nós como os cristãos mais experientes, digamos assim, né, se nós desenvolvermos o nosso dever moral e social, nós também estaremos contribuindo para a formação e a convicção dos novos cristãos. Porque geralmente os novos convertidos, eles se espelham em alguém da igreja. Eu tenho certeza que o senhor passou por essa experiência na sua conversão, o senhor olhou alguém para a igreja e disse, rapaz, aquele irmão, aquela irmã, eu admiro, ela é crente mesmo, ela se comporta adequadamente. Isso é verdade. Olha, sem hipocrisia, quando eu cheguei na trilha dela, eu sempre olhava para o irmão Ribamar. Rapaz, o homem é estudioso. Eu até pensei que o Ribamar fosse dirigente, pelo amor, pela dedicação. Isso influencia a gente. Quando eu era novo convertido, que eu aceitei Jesus ali no São Vicente, eu me espelhava muito no líder de mocidade chamado Gildo. E eu via ele pregar e eu ficava admirado em ver ele explicar as Sagradas Escrituras.
e quando eu tinha uma oportunidade, só apenas lia o versículo, mas eu não entendia, as pernas tremiam, eu ficava ali gago, e eu perguntei uma certa vez, rapaz, por que tu pregar bem, como é que a gente faz pra gente pregar? E eu disse, rapaz, tu ora, lê a Bíblia e pede a Deus, que Deus dá entendimento. Então sempre nós estamos olhando para alguém, e como novo convertido, a gente tem aquelas pessoas que a gente admira, porque aquelas pessoas, elas têm a presença de Deus, elas têm um exemplo que devemos imitar, né? Assim como Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo imitava tão bem a Cristo que ele chamava a atenção dos outros seguidores de Cristo a imitá-lo. Então, nós temos pessoas que devemos imitar. Nós temos aqui, por exemplo, o nosso pastor Raposo, um homem de caráter ilibado, né? Verdade. A qual nós admiramos e a qual procuramos imitar, porque é uma pessoa que está seguindo fielmente a Cristo Jesus. Então nós podemos imitá-lo, porque é uma pessoa que é misericordioso, é santo, é puro e está imitando o próprio Jesus Cristo. Então nós sempre tem pessoas que nós espelhamos. Muito bem, a conversa está gostosa, pastor Edson, possivelmente o tempo voa, né, Leonardo? O tempo voa. E aí o nosso rádio aqui, o tempo no rádio é remisso, né? Eu quero finalizar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, abrindo o microfone para que você faça um convite especial a esse ainda tem esse tempo todo ainda? Rapaz, o tempo hoje está fluindo aqui, pastor. O tempo hoje está fluindo aqui. Então, bora conversar mais um pouco. O meu diretor aqui hoje está dizendo que ainda temos tempo um pouquinho mais. Pastor Edson, como nós estamos conversando sobre esse tema da nossa lição, mantendo a nossa convicção cristã, eu quero perguntar para você o que é a convicção, para que o nosso ouvinte fique inteirado desse tema, né? Embora alguns talvez possam hoje, nessa questão, os livros vão deixar de lado, as pessoas não querem mais pesquisar, não querem mais ver o pai dos burros, né? Que é o chamado dicionário, que a gente chama hoje. Então eu quero perguntar para você, para o nosso ouvinte, o que é uma convicção? O que é uma pessoa convicta da sua fé? Meus queridos irmãos, a convicção é a certeza, é a firmeza, né? Em quem você tem crido. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Ainda que viessem as atribulações, as aflições, como por exemplo quando ele estava pregando na cidade de Filipos, ele foi mal interpretado, ele foi preso, ele apanhou, mas mesmo assim ele não negou a sua fé em Cristo Jesus, porque ele tinha convicção de crença. Por exemplo, a história de Jó, a gente percebe que Jó ele tinha convicção em meio às percas, que ele perdeu os seus filhos, perdeu os bens materiais, até a saúde, mas quando ele levantou e disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então isso é muito importante, o cristão ter a convicção que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador da sua vida. Quando ele tem essa convicção, essa fé, essa certeza, ele transmite o verdadeiro evangelho. Ele é o sal que influencia as pessoas a seguir a Deus. Porque uma pessoa que não tem convicção de salvação, ele precisa aceitar Jesus novamente. Ele precisa fazer uma nova aliança. Porque, irmão, quando nós temos convicções, nós morremos por aquilo que nós somos convictos. Então, isso é algo essencial, é algo fundamental, todo cristão ter convicção da sua fé em Cristo Jesus. Isso é algo fundamental. É imprescindível, né? Como disse certa feita o senador Magno Malta, ele diz que é impossível separar um homem de suas ideologias e suas convicções, né? Então, quando nós estamos convictos disso, como você acabou de citar, é impossível separar. Embora Paulo disse que nem a morte, o texto de Romano, que diz, nada nos separará do amor de Deus, nem a fome, nem a morte, nem a peste, nem a nudez, nem a perseguição. Então, nada. Então, porque o que a gente vê hoje no nosso tempo contemporâneo é que muitas pessoas, qualquer coisa, vou deixar Cristo, vou sair da igreja e não sei o quê. Aí se coloca logo como vítima, né? Se coloca como vítima e procura um bode de um bode expiatório para lançar a sua culpa, né? Como você vê essa visão desse cristão? É a falta de convicção, porque tem pessoas, às vezes, quando alguém até na igreja critica, ou então fala mal pelas costas, quando aquela pessoa ouve, quando ele não tem convicção, diz, eu não vou mais nessa igreja não, aí as pessoas só falam mal de mim, né? Então ele é muito frágil, qualquer ventinho, qualquer perseguição, ele já está abandonando a sua cruz, já está abandonando a sua crença, isso é falta de convicção. Mas o crente convicto, irmão, ele é como uma árvore plantada, né, que tem raízes, as pessoas tentam puxar,
ele não sai. Agora, quando a pessoa não tem convicção, é quando é um camapum. Qualquer pessoa pode puxar ele sai as suas raízes. Mas a pessoa que está fundamentado em Deus, plantado no Senhor, ninguém o arrebata, né? Isso, convicção, é algo essencial que precisamos ser convicto, né? A fé, ela fala dessa convicção, é a certeza dos fatos que não se vê. Então a convicção é algo fundamental para o cristão. Ela é que nem canapu, né? Arranca logo a sua raiz, e canapu, você citou uma linguagem lá do meu interior, que a gente ia muito beira do rio, no Arataúí,